A sombra vermelha em a ascensão de um regime totalitário. Em uma terra outrora próspera e livre chamada Brazuela, o povo vivia sob a bandeira da democracia e da liberdade. No entanto, tudo começou a mudar quando um líder carismático, mais controverso, chamado Ramiro Arantes Nove Dedos, foi libertado da prisão pela Suprema Corte. Condenado anos antes por corrupção, sua soltura foi justificada como um ato de justiça contra perseguições políticas, mas muitos sabiam que era o primeiro passo de algo maior. Ramiro Nove Dedos havia estudado cuidadosamente as diretrizes de Lenin, o revolucionário bolchevique que acreditava que a tomada do poder deveria ocorrer em etapas meticulosas. Ele sabia que um golpe direto seria impossível, em vez disso, deveria minar as instituições, dividir a sociedade e concentrar o poder gradualmente. Após assumir a presidência, Ramiro Nove Dedos iniciou sua campanha para desacreditar as instituições tradicionais. A mídia estatal foi expandida e começou a propagar que o sistema judicial, o Congresso e até mesmo os militares eram corruptos e incapazes de representar o povo. Ele apelava aos mais pobres, dizendo que essas instituições apenas serviam às elites. Ao mesmo tempo, suas alianças internacionais com países já dominados por regimes comunistas se estreitaram. Ele começou a implementar mudanças educacionais, ensinando uma versão distorcida da história que exaltava os regimes autoritários do passado e condenava a liberdade como opressão disfarçada. Para garantir que nenhuma voz contrária tivesse espaço, Ramiro Nove Dedos sancionou leis contra o discurso de ódio, mas o que realmente fazia era censurar qualquer crítica ao governo. Programas de rádio, jornais independentes e até influenciadores digitais foram silenciados ou obrigados a se alinhar ao regime. Ao mesmo tempo, símbolos nacionais foram substituídos por novos ícones que representavam a revolução do povo. Os valores tradicionais, como família, religião e propriedade privada, começaram a ser desqualificados como retrógrados e opressores. Havia, porém, um homem que simbolizava a resistência em Dário Fontes Bolsonaro. Um antigo presidente e adversário político de Ramiro Nove Dedos, Dário se tornará o principal alvo da propaganda estatal. Todos que se opunham ao regime eram chamados de bolsonaristas e acusados de conspirar para destruir a nação. Bolsonarista virou sinônimo de traidor, fascista e inimigo do povo. Grupos paramilitares, chamados Guardiões do Povo, surgiram para intimidar manifestantes e dissidentes, enquanto o governo alegava nada ter a ver com essas ações. Ramiro Nove Dedos, já consolidado no poder, iniciou o confisco de propriedades privadas sob o pretexto de redistribuição para os necessitados. Pequenos agricultores foram obrigados a entregar suas terras ao Estado, e empresários que se opunham ao regime viram suas empresas nacionalizadas. Ao mesmo tempo, a moeda começou a perder valor rapidamente. O governo culpava boicotes externos e as ações dos bolsonaristas, mas a inflação era resultado das políticas desastrosas de descontrole econômico. O povo, cada vez mais empobrecido, dependia de subsídios estatais como Bolsa Família para sobreviver, tornando-se refém do governo. Com as forças armadas reestruturadas e leais ao regime, Ramiro Nove Dedos decretou que qualquer tipo de resistência seria tratada como terrorismo. Prédios governamentais foram cercados por milícias armadas, e os poucos líderes de oposição ainda livres eram caçados e presos por crimes contra a democracia. Protestos começaram a ser violentamente reprimidos. A mídia estatal exibia imagens de bolsonaristas sendo capturados, mostrando como o regime estava protegendo o povo. Em apenas 6 anos, Brazuela se transformou em um país irreconhecível. O governo controlava todos os aspectos da vida do povo, desde o que poderiam comer até o que poderiam dizer. Ramiro Nove Dedos se declarava como defensor do povo, mas governava com punho de ferro, enquanto a nação afundava em pobreza e desespero. Dário Bolsonaro, agora exilado, continuava a inspirar a resistência clandestina, mas suas forças eram pequenas diante da máquina estatal. Os brazuelenses, antes livres, agora eram prisioneiros de um regime que prometeu igualdade, mas trouxe apenas miséria. O plano de Ramiro Nove Dedos seguirá à risca as lições de Lenin em desmoralizar, dividir, censurar e dominar. O povo de Brazuela, em sua maioria, não percebeu a armadilha até que fosse tarde demais. O preço da liberdade perdida era incalculável, mas as sementes da resistência ainda germinavam no silêncio, esperando pelo dia em que a sombra vermelha seria dissipada. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.